Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, como vocês estão sabendo, as nossas aulas serão ministradas agora à distância. A gente está usando a plataforma Moodle e o nosso semestre, até segunda ordem, vai transcorrer pela forma de EAD, né? Educação à distância. Então, na aula passada, presencialmente, nós estudamos sobre as teorias da ação e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a ação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condições da ação e sobre os elementos da ação. As condições da ação eram um instituto do código passado, né? A teoria, o nosso código, ele adota a teoria eclética da ação, que é aquela que fala que a parte tem o direito público subjetivo de ir ao judiciário reclamar o seu direito de ação independentemente do resultado da demanda. Só que a parte deveria comprovar determinadas condições para que a ação fosse ajuizada. Então a parte tinha que cumprir as chamadas condições da ação. Se a parte não cumprisse as condições da ação, a parte era considerada carente de ação, no caso o autor, carente de ação, e a ação era extinta sem julgamento do mérito. Então, o artigo 267, inciso 6 do Código de 73, ele determinava que o processo se extinguia quando não concorresse qualquer das condições da ação, tais como possibilidade jurídica, legitimidade da parte e interesse processual. Hoje a gente não fala mais em condições da ação. O que era tido como condições da ação ainda subsiste, mas não mais com essa nomenclatura. O artigo 17 do CPC 2015, ele fala simplesmente que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, o Código de 73, ele trazia como condições da ação a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. No nosso atual código, temos apenas a legitimidade das partes e o interesse de agir, que passaram a ser pressupostos processuais, ao passo em que a possibilidade jurídica do pedido é causa de improcedência liminar do pedido. Ok? Dando continuidade. O artigo 485, ele fala o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade e de interesse processual. Percebam que no Código passado ele extinguia sem julgamento do mérito quando declarava o autor carente de ação, quando faltava alguma das situações, alguma das condições da ação. Nesse código nós não temos mais a nomenclatura de condições da ação, mas o que compunha, os elementos que compunham as condições da ação ainda subsistem e resulta em extinção do processo sem resolução de mérito quando não for verificado, quando o autor, quando uma das partes, quando houver a ausência de legitimidade por uma das partes ou de interesse processual. Então, o resumo é: não existe mais condições da ação, contudo, a legitimidade e o interesse processual hoje são considerados pressupostos processuais e a possibilidade jurídica do pedido é causa de improcedência liminar do pedido. O que é isso? É quando o juiz, analisando o pedido, analisando a petição inicial de cara, já vê que aquele pedido ele é impossível, então ele julga improcedente liminarmente o pedido. O réu nem é citado para se defender. Certo? Vamos dar continuidade. Então, vamos tratar agora sobre os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? São as partes, os pedidos, o pedido ou os pedidos, dependendo, e a causa de pedir. Partes, pedidos e causa de pedir são elementos da ação e são os elementos da ação que identificam uma demanda. Então, nós temos como elemento subjetivo as partes e temos como elementos objetivos os pedidos e a causa de pedir. O artigo 319 do CPC trata sobre os requisitos da petição inicial. E ele fala o seguinte: a petição inicial indicará, inciso 2,
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro de pessoa jurídica, se for empresa, claro, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Qual a necessidade de se pedir tantos dados assim, do autor e do réu? A necessidade é para individualizar aquela pessoa, individualizar o autor ou o réu, individualizar a parte. Por meio desses dados, a gente vai saber que Dona Maria da Silva é Dona Maria da Silva, que mora na Rua das Flores, que é portadora de CPF de número X, que é casada ou que é divorciada. E a gente vai saber que Dona Maria é aquela pessoa, porque existem milhões de Maria da Silva. Então, a gente tem que ter os dados tanto do autor quanto do réu para poder individualizar e identificar corretamente as partes.